Agora sobre o futuro de Rafael Paiva, o técnico do Vasco, corre risco de demissão? Vocês me fizeram essa pergunta em um dos programas do Nicola, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da noite. E mandei essa questão para uma pessoa da minha confiança do departamento de futebol do Vasco. A resposta, abre aspas, a tendência é que ele fique até dezembro. Faltam só 5 jogos para fechar a temporada, fecha aspas. Então, o Vasco não crava a permanência do Paiva, até por conta da sequência ruim de resultados, mas essa é a ideia, de estender a permanência dele até o fim da temporada, quando o Vasco vai buscar um técnico maior para comandar o time no próximo ano. O Paiva teve papel importante no momento de dificuldade do Vasco, Cruz Maltino correndo o risco de rebaixamento e o Paiva conseguiu uma recuperação legal no Campeonato Brasileiro, mas a fase é bastante ruim. 2 vitórias nos últimos 12 jogos. Nesse recorte, o Vasco tem 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. As 2 últimas derrotas, as mais doídas, 3-0 para Fortaleza e Botafogo, 2 jogos em que o Vasco praticamente não competiu. Pergunta que eu quero deixar para você é: Rafael Paiva merece ser demitido agora? Você aguarda até o fim do ano? Deixaria ele como técnico no ano que vem? E se não, quem que você buscaria para treinar o Cruz Maltino? Beleza? Fala galera vascaína, iniciando mais um vídeo no canal para te atualizar e com um giro rápido das últimas notícias do Vasco. Prometo que esse vídeo vai ser rápido, mas eu te peço para você acompanhar até o final. Se você não é inscrito, bora lá se inscrever, apertando esse botãozinho aí embaixo, escrito inscreva-se, você não paga nada e acompanhe e ajuda um canal do Vasco a crescer aqui na plataforma do YouTube, beleza? Sem mais enrolação, galera, vou trazer aqui as notícias do Vasco atualizadas. Vira aí, né, como o Jorge Nicola falou. O que você acha? Demite o Rafael Paiva? Já manda ele embora, já pega outro treinador para já iniciar, né, o planejamento para a temporada 2025? Ou você, né, fica com o Rafael Paiva até o final da temporada? Eu quero saber, já abri uma enquete aqui com o torcedor vascaíno nos comentários do vídeo, para você deixar a sua sincera e humilde opinião, beleza? Bora lá, agora eu vou trazer aqui o Lucas Pedrosa do SBT Esportes, também falando aí sobre o momento do Vasco e sobre o Pedrinho que vai dar a entrevista coletiva na quinta-feira, que o torcedor, ó, tá coçando ali a mão para ver o que vai acontecer nessa entrevista na quinta-feira. O torcedor tá ansioso às 3 horas em São Januário. Bora lá ver o que o Lucas Pedrosa falou. Bora acompanhar, galera, já volto. 2 vitórias em 12 partidas. E aí, só o treinador que fala, só o treinador que toma pancada, só o treinador que é a culpa, aí o treinador fica sendo exposto lá. Eu sou um cara que cobro muito do Rafael Paiva, porque entendo que ele tem culpa no momento que o Vasco vive, mas não adianta a gente ficar só cobrando um treinador que é um interino que foi efetivado, que salvou a temporada do Vasco da Gama. A gente tem que também ir na raiz do problema. Então, na última semana, na última crônica que eu fiz depois do jogo contra o Fortaleza, eu cobrei explicações. Cadê o Pedrinho? Porque o Pedrinho não tem que falar sobre o campo e bola. Ele tem que falar sobre a mediação, a venda da SAF, o potencial construtivo de São Januário, qual é a perspectiva para 2025, porque hoje o torcedor do Vasco está no escuro. Tá nebuloso. E aí, a outra pergunta, Marcelo Santana, tá satisfeito com a janela que ele fez nessa temporada? Tá satisfeito com a janela de correção que deveria ser e o Vasco não consegue desempenhar em campo? O Felipe, que participou dessa janela também, tá satisfeito com as contratações? Né, então, a coletiva do Pedrinho, que o torcedor cobra e que a gente também cobra nessa posição, é para que ele possa explicar essas situações, porque não é pro jornalista não. O jornalista é só a ponte. O que ele tem que explicar é pra torcida do Vasco. Mais de 15 milhões de torcedores que não tem nenhuma perspectiva pro que vai acontecer em 2025. Então tem muitas questões que têm que ser debatidas aí na quinta-feira. Tenho certeza que eu e meus colegas vamos tentar fazer ao máximo para poder perguntar. Com certeza vou lá. 15 horas essa coletiva para a gente poder entender. Até porque, só finalizando o assunto, aconteceu comigo, mas eu não foi só comigo não. Com outras páginas, outras pessoas também, o Pedrinho começou a bloquear torcedores e jornalistas e influenciadores nas redes sociais. Isso pra mim não adianta de nada, porque ele vai bloquear o quê? 15 milhões de pessoas? Se contestar alguma coisa, ele vai bloquear as pessoas? Depois ele voltou atrás, desbloqueou, entendeu que esse movimento não era correto, enfim. Mas, assim, esse burburinho todo, essa panela de pressão, ela começou também por uma atitude do cara que é o presidente do Vasco. Então, assim, ele tem que falar, porque ele é ídolo, ele é um cara muito respeitado, inclusive eu respeito o Pedrinho, não só como ídolo do Vasco, mas também por tudo que ele conseguiu fazer nessa temporada para salvar, mas ele tem que falar. Se ele não gosta de ser questionado, não dá para ser presidente do Vasco. Eu tenho certeza que ele vai fazer de tudo para poder melhorar o Vasco da Gama. Né, galera? Até porque não tem que vir com pergunta docinha não, hein?
Espero que esses jornalistas que vão ter o privilégio de representar milhões de torcedores do Vasco, que estão chateados, estão revoltados pelo que está acontecendo com o Vasco, e como o Lucas Pedrosa falou, no escuro, sem saber o que vai acontecer para a temporada 2025. Não tem planejamento nenhum, né? Não tem planejamento. Aí fala aí que Grego vai comprar o Vasco, Zé Colmeia lá, né? Todo alegrinho já, com possibilidade de venda do Vasco para Grego. Poxa, pelo amor de Deus, cara, não aprenderam com a 7-1 que estava aí dentro do Vasco, do jeito que o Vasco foi vendido? Aí agora o Pedrinho tem que colocar a cara mesmo, tem que dar explicação para o torcedor vascaíno, como eu estou falando. Os jornalistas que vão ter o privilégio de estar lá nessa entrevista coletiva têm que colocar o dedo na cara do Pedrinho e fazer perguntas para colocarem na parede. Perguntar por que o Felipe Coutinho nunca joga, né? A gente, sem condição, tá sem preparo físico. Poxa, pelo amor de Deus, né? O Vasco precisava de um cara para resolver. Por que o Paê está escolhendo o jogo para jogar se ele ganha 1,5 milhão, né? Por que contratou esse baixolinha horroroso, esse Jean Menezes, jogador horrível? Quem que contratou esse jogador, né? Alex Teixeira e Souza veio sim por conta do Felipe Coutinho e não estão fazendo absolutamente nada. Estão sentados no banco de reserva. O Rossi já era para ter, né, sido mandado embora. Só que tem contrato, tá ganhando uma grana, não quis sair, né? Poxa, muitas perguntas aí que tem que fazer pro Pedrinho. Espero que essas pessoas que vão lá representar os torcedores do Vasco não fiquem passando pano para o Pedrinho, não. Porque ele tá certo, entrou no Vasco, tirou essa empresa aí de dentro do nosso clube, mas também, né, eles mesmos apoiou. A própria chapa do Pedrinho apoiou a venda do Vasco. Então agora, se ele colocou, né, se colocou como presidente do Vasco, ganhou a eleição e assumiu o cargo, agora ele tem que se responsabilizar, né? Porque são milhões de torcedores vascaínos, mais de 24 milhões de torcedores vascaínos esperando a resposta do Pedrinho e uma decisão para um futuro melhor do nosso clube, né, galera? Porque ninguém aguenta mais. Do jeito que o Vasco tá, o torcedor vascaíno cada vez mais se preocupa, né? Sai previdente, entra previdente, continua a mesma coisa, né, galera? E tá complicado demais, o torcedor se revolta. Vamos lá para o vídeo não ficar tão longo, vou trazer aqui possíveis, né, contratações do mercado da bola. Já começou a especulação e eu já vou trazer aqui algumas possíveis chegadas e saídas. Galera, vamos lá para possíveis chegadas de reforço para a temporada de 2025. Cara, esse goleiro aqui, né, do Lanús, eu nem vou falar muito sobre ele porque o Lanús já destacou, o Lanús já deu a resposta, disse que não vai liberar o goleiro, né, esse Losada aqui, goleiro já completamente descartado, né, estavam até falando aí da saída do Léo Jardim, né, porque tem que ter um planejamento, a gente tem que saber nessa quinta-feira qual vai ser o planejamento do Vasco para a temporada de 2025. Lucas Orelhano, que estão ali, né? Já vou trazer até aqui essa informação, é isso mesmo, a próxima informação sobre o Lucas Orelhano, daqui a pouco eu vou falar. Evander está na mira do Vasco, sim, vamos ver aí o que vai acontecer. Eu gostaria muito de ver o Evander voltar a vestir a camisa do Vasco, quero saber a opinião do torcedor vascaíno aqui. Agora tem esse daí, ó, Richarlison. Cara, Richarlison, isso aí é papo do Edmundo, cara, isso é papo do Edmundo, conversinho do Edmundo aí que falou que Richarlison pode pintar com a camisa do Vasco. Ele que já deu entrevista falando que está muito bem lá no clube dele e que jamais ia ou pensou em sair. Então, vamos esperar ali, né? Tem Richarlison também na lista ali, mas é pura sondagem e papo aí do Edmundo, né, galera? Agora, vamos falar de saídas. Saídas que é o que o torcedor vascaíno mais quer nesse momento, né? Léo Pelé, né? Rojas, Payet, provavelmente vai embora. Léo Jardim tem que ficar, galera. O Léo Jardim vai ter que fazer de tudo para ficar, porque é um grande goleiro. Para mim, o melhor goleiro aí do Campeonato Brasileiro. Rossi, Galdames e Rayan. Rayan vai lá, provavelmente, Botafogo, né? Então, eu aprovo completamente, né? 90% aqui, 99%. Né? Você não aceita ali a saída do Léo Jardim. Qual desses aí você gostaria de ver mais saindo do Vasco, né?
Usa o espaço do nosso comentário para deixar sua opinião aí. Tem mais jogadores aí para sair, hein? Tem Alex Teixeira, tem o Souza, né? Que não fizeram nada e nem vai fazer nada com a camisa do Vasco. Tem mais jogadores como o Maico, não pode ficar pro ano que vem. Lucas Piton. Eu sei, gente, que tem contrato. Ah, não é assim, chegar para mandar todo mundo embora. Mas o Piton não dá para continuar. Vende ele, sei lá, cara. Um lateral que para mim, muita gente aí vai me criticar, mas é minha opinião. Lá na frente, cara, até que ele consegue uns cruzamentos bons, né? Conseguiu ganhar destaque ali com os cruzamentos que ele fez pro Verratti, mas essa jogadinha já acabou, já é manjada. Para mim, esse Piton também pode ir embora, né? Os laterais do Vasco, aí o Vitor Luiz nunca ganha oportunidade. O meio de campo do Vasco tem que contratar jogador, a gente sabe disso. E vamos ver o que vai acontecer. Esse Emerson Rodrigues, esse Bacholinha, tudo tem que meter o pé do Vasco, né? Cambada aí desses jogadores que chegaram e destruíram aí o time do Vasco por restante da temporada, jogadores horrorosos, né, galera? Pelo amor de Deus. Agora eu vou falar aqui sobre a notícia, né, que o Vasco, comissão técnica do Vasco, tá tentando aí convencer, olha só, pra você ver isso, contratação que vai chegar pro ano que vem, né? Porque se eles estão tentando convencer o Lucas Orelhano de voltar para vestir a camisa do Vasco, cara, tá de sacanagem. O cara saiu daqui do Rio de Janeiro que ele detestou o Rio de Janeiro. Ele machucou lá o bracinho, colocou gesso para não jogar, fazendo birrinha. E o clube de lá, cara, já disse que vai comprar o jogador. Então, acho completamente descartar esse jogador. Não vem para o Vasco. O Lucas Orelhano não vem para o Vasco, que é um jogador que não quis ficar. Ele não quis ficar no Vasco. Então, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas essa é a minha opinião. O jogador que vem tem que vir para honrar a camisa do Vasco. Não um jogador que estava lá dentro, teve toda a oportunidade, né, de honrar a camisa do Vasco, de ficar dentro do nosso clube. Agora, né, era todo meiguinho ali, né, machucou ali o bracinho, engessou o bracinho para não jogar. Então esse cara aí quis ir embora. Não gostou do Rio de Janeiro, não gostou do nosso clube e agora estão tentando convencer ele de voltar a vestir a camisa do Vasco. Fala sério, deixa esse cara embora, vende ele e tem que levantar a mão pro céu e agradecer que vai conseguir um dinheiro em cima desse jogador. Essa é a minha opinião, galera. Quero saber de vocês aqui, beleza? Ó, vou trazer essa notícia aqui também, ó. Olha quanto que o Vasco vai receber, mas para mim, né, o Vasco tem que conseguir uma vaguinha na pré-Libertadores. Mas se o Vasco continuar na 9ª colocação, o Vasco vai receber 28 milhões e 800. É isso mesmo, 28 milhões se o Vasco permanecer nessa posição. Ó. Premiação do Campeonato Brasileiro, dá para vocês verem aqui o ranking, né? E o Vasco, a posição do Vasco até o momento é o 9º colocado. O Vasco recebe ali cerca de 28 milhões e 800. Seria uma boa grana para entrar nos cofres do Vasco. Tem a venda do Ryan também, que vai vender aí provavelmente, né, o Textor lá, levar ele para o Botafogo, provavelmente. Olha aí quanto que o Vasco vai render de grana. Tem lá, né, o negócio de São Januário que o Pedrinho deve falar na quinta-feira. Galera, quinta-feira a gente vai saber de muita coisa ou, né, ele vai ficar naquela, não posso falar. Aí o torcedor, né, vai mandar o Pedrinho para casa do, né, a gente já sabe da onde que o torcedor já está irritado com esse não posso falar do Pedrinho, né, galera? Então, esse foi o giro de notícias do Vascão da Gama de hoje. Atualizei o torcedor vascaíno com tudo que aconteceu no dia de hoje. Vou trazer mais informação atualizada em breve. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do nosso canal. Valeu, galera. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final e até o próximo vídeo. Valeu!